Olá, estudantes! Esse vídeo tutorial, ele apresenta as operações práticas, as operações e os programas a serem utilizados para a gente avançar ou concluir o desafio de aprendizagem envolvendo o parcelamento do solo, envolvendo um conjunto de plantas, uma planta plana e altimétrica, uma planta baixa e ainda o projeto urbanístico de um loteamento localizado na região central do Rio Grande do Sul. Então, para isso, inicialmente, vocês vão criar um novo diretório, né, intitulado Loteamento Residencial, que cada um pode salvar num local de interesse. Eu vou criar esse meu diretório na pasta D, uma nova pasta, com o nome Loteamento Residencial. Feito isso, eu retorno ao ambiente virtual e eu vou salvar nesse diretório o roteiro com as operações práticas, que é um arquivo em Word. Então, a pasta é essa, vou salvar, e logo depois salvo ainda, né, os arquivos em AutoCAD, o arquivo GSR Loteamento Residencial, que ele é um arquivo zipado. Salvo na mesma pasta, e logo depois eu retorno a esse diretório, e aqui dentro eu tenho dois arquivos, o roteiro em doc e ainda um arquivo zipado. Então, sobre o arquivo zipado, botão direito, extrair aqui. Então, eu extraí o conjunto de arquivos, existe um arquivo chamado loteamento residencial e ainda um arquivo modelo de planta. Essa pasta zipada, né, inclusive, a gente pode eliminar. Então, para fazer as operações práticas, nós precisaremos de basicamente três programas, que é o programa AutoCAD, o programa Google Earth Pro e ainda o programa GPS TrackMaker. O programa GPS TrackMaker, vocês podem pesquisar ele no Google. Ele tem mais ou menos uns 25 a 50 megabytes, a gente já confere isso, né, pelo vídeo. Então, procurei GPS TrackMaker. Vou entrar na opção baixar GPS TrackMaker Free. Existe uma versão paga e uma versão free que tem recursos muito parecidos. Então aqui existe a bandeirinha dos Estados Unidos e a bandeirinha do Brasil. Então aqui ele define a linguagem do programa. Então nesse caso aqui, clique na versão brasileira, versão em português, e depois vão na opção Download. E depois façam a instalação na máquina de vocês. Tá? Ele pede para aceitar, então, os termos do contrato, ele não exige um cadastramento, ele é mais otimizado em relação a isso, e a gente pode salvar esse programa em downloads ou num outro local. Então, reparem que ele tem 76 megabytes de tamanho. Eu vou cancelar ele porque o meu já está instalado no computador. Perfeito? Então, seguimos. Logo na sequência, então abram esse roteiro da aula prática, porque aqui ele vai trazer então mais informações sobre esse desafio de aprendizagem. Então, basicamente envolve um levantamento topográfico, chamado Loteamento Residencial Tupandi.dwg, em escala 1:2000, de uma área a ser loteada. Porém, esse levantamento não foi georreferenciado, ou seja, os vértices e a própria orientação da planta, elas são arbitrárias, elas não estão orientadas para o norte e nem o conjunto de coordenadas dos vértices estão ocupando ou amarrados a uma amarração geográfica, né, referenciada ou ao UTM ou ao sistema Lat-Long. Então, uma equipe multidisciplinar formada por engenheiro civil, engenheiro ambiental, biólogo, arquiteto, geólogo ou ainda outros profissionais que está atuando nesse projeto em relação ao licenciamento ambiental, na LP, LI, LO, e ainda fazendo um conjunto de plantas que descrevem o projeto, tomou 6 coordenadas em campo com GPS, ou ainda utilizando uma outra tecnologia, incluindo RTK, incluindo estação total, ou outra forma de aferição desses vértices. Nesse caso, eles foram tomados com GPS, porque permite muito mais facilidade e rapidez em relação à tomada dessas informações, logicamente, né,
sob riscos ou sob custos de ter menos precisão. E você precisa que você faça o georreferenciamento dessa planta com essas coordenadas e faça a integração da planta ou do conjunto de plantas com a imagem de satélite de alta resolução. Então, para isso, a gente tem aqui um conjunto de vértices, são 6 vértices, e primeiramente nós vamos então colocar esse conjunto de vértices no programa GPS TrackMaker. Então, o primeiro passo na sequência é abrir o programa GPS TrackMaker e a instalação padrão dele, se eu não me engano, ele traz um mapa de fundo, um mapa da América do Sul. Então, vocês vão na opção Exibir, selecionar mapa e coloquem sem mapa, o primeiro ajuste. Seguindo, aqui embaixo, ou ainda em Ferramentas, Opções, a gente tem 2 campos importantes. O primeiro, que se refere ao sistema de coordenadas, então altere aqui para grade retangular e depois para sistema UTM. E na opção Datum, que significa sistema de referência da Terra, alterem na relação de datum suportados, procure o sistema Sirgas 2000. Tá? Então, confirme esse ajuste. E na sequência, ele vai trazer aqui, a gente pode reenquadrar ele pela visão geral. Ele faz o enquadramento da interface do TrackMaker. E aqui, vamos ver se vai funcionar. Eu vou buscar por aqui, desenhar, vamos ver se eu consigo achar por aqui. Não sei se vai funcionar essa inserção da ferramenta Lápis. Para mim, a gravação está sobrepondo aqui a ferramenta Lápis. Eu vou mostrar ela por aqui. Então, desenhar, ferramenta Lápis. Então, eu vou inserir aqui no fuso, na zona 22, no quadrante J, então mais ou menos no 22, isso é importante, dentro do 22, mas entre o K, o L e o J. Então, mais ou menos nesse ponto aqui, eu criei um ponto inicial pela ferramenta Lápis e vou dar um ESC. E depois disso, eu dei um ESC, botão direito sobre ele, ele vai editar então a possibilidade de alterar os valores da coordenada. Então eu volto ao arquivo em doc e eu vou copiar essa primeira coordenada aqui, que é o ponto 1. Vou colar esse ponto aqui, vou copiar, porque ali está o x e o y, eu recorto o x e colo ele aqui embaixo. E vou mudar aqui para vértice 1 e o vértice 1, no nome e no comentário. E aí veio para cá o ponto, mudou o nome, mudou a posição. Eu posso só conferir se deu certo esse valor, clicando mais uma vez com o botão direito. Então reparem, ele fez o ajuste. E assim se farão a inserção do ponto 2, do ponto 3, vou dar um pouco mais de ampliação, o ponto 2. Mesmo princípio. Então, venho para cá, copio o ponto 2, Ctrl C, colo o ponto aqui, Ctrl X nesse valor, tiro o espaço e a vírgula, colo aqui embaixo. Ponto 2 e o ponto 2. Posso clicar na opção Visão Geral, ele amplia os pontos. E assim vocês vão fazer a inserção dos demais pontos, um de cada vez. Depois que nós inserimos os 6 pontos, a gente vai mais uma vez na visão geral, ou ainda pela bolinha do mouse, pelo scroll do mouse, nós conseguimos dar uma reposicionada nas informações. Então, lembrando, a bolinha do mouse amplia e afasta, e se eu apertar o botão direito, antes eu clico no ESC, eu consigo arrastar de um lado para o outro esse resultado. Então, dando sequência ainda, de novo, aqui embaixo, tem a ferramenta linha, ou em desenhar linha contínua, a gente vai clicar do ponto 1, caminhando pelos demais pontos, o 3, o 4, o 5 e o 6, e voltando ao ponto 1, e ele se fecha. Sempre que houver a ferramenta lápis ativa,
né, ou a linha contínua, ou que não seja o mouse, a gente dá um ESC e cancela. Então, o mouse, nessa posição, né, de setinha branca, ele está na posição default. Para vocês, deve ter marcado ao redor da linha uma função chamada trilha. A gente vai aqui no olho, opções de exibição, e nós marcamos rótulos de trilhas. Para vocês deve estar assim, trilha 1, trilha 1. A gente desmarca essa função que não ajuda muito. Desmarca rótulos de trilhas. E feito isso, dê um ESC mais uma vez, a gente seleciona e envolve, né, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito, a gente seleciona o conjunto de informações, fica tudo marcado, e nós clicamos aqui no alto na opção Visão 3D no Google Earth. E aí, o TrackMaker ele faz uma integração com o Google e já encaixa o nosso projeto, o nosso contorno, na área de interesse em termos geoespaciais. Como podem perceber, ele está abrindo o local do empreendimento, ele mostra um certo ajuste em relação à área, existe um certo nível de deslocamento, ela tinha que estar um pouco mais, parece que girada assim, em relação aos vértices, mas é o que nós temos por enquanto de informações pela sequência à execução. Ok, gente? Então, lembrando, no Google Earth nós precisamos de fazer algumas alterações. Na aba Ferramentas, acesse o campo Opções, e aqui verifiquem se o sistema de coordenadas está em universal transverso de Mercator, e se na opção Navegação está marcada a opção Não inclinar. Se estiver aqui uma outra opção, alterem para não inclinar, confirmem. Aqui na opção Camadas, desmarquem todas as opções, incluindo a opção Terreno, deve estar desmarcada, é bem importante. Fechem o Google, descartem essas alterações, selecione mais uma vez e integrem novamente nessa opção aqui. Ele vai abrir mais uma vez o Google, já com as configurações abertas, e aí sim nós poderemos dar o próximo passo em termos de operações. Então, confiram esse ajuste. Então, de novo, terreno deve estar desmarcado, as demais informações todas também desmarcadas, e aí, o que a gente vai fazer? Eu vou mudar a posição da câmera para cá. Feito isso, a nossa ideia, vou deixar um pouco mais embaixo aqui agora, nós vamos salvar essa imagem aqui, porque depois a gente vai querer salvar ela e integrar ela com a planta do AutoCAD. Então, feito esse ajuste aqui, vejam só, definam um certo nível de ampliação, de forma a manter uma boa distância aqui à direita, a leste, aqui a oeste, para cima e para baixo. Então, mantendo a planta mais ou menos enquadrada. Feito esse enquadramento, a gente vem na opção aqui, lugares temporários. Se eu conseguir fazer esse ajuste, e eu vou desmarcar, vocês vão desmarcar esse campo aqui. Ele não está me permitindo. Eu acabei tendo que parar o vídeo e iniciar um vídeo novo em função dessa dificuldade de integração aqui com a gravação. Então, a gente desmarca a opção lugares temporários, mantendo um bom enquadramento em relação à imagem do Google, né, mais ou menos assim como ela está. Não deixe ela muito centralizada, deixe ela um pouco menor, e aí desmarquem lugares temporários. E feito isso, então, vocês vão na opção Arquivo, Salvar, Salvar imagem. Aqui é bem importante, vão na opção Resolução Atual e alterem ela para resolução máxima. Ele vai reduzir os marcadores nos cantos da imagem, e aí vão na opção Salvar imagem e salvem ela na pasta de vocês, na pasta Loteamento Residencial, com o nome Imagem. E coloque ela para salvar. Vai demorar alguns instantes,
que vai depender, então, da qualidade, da resolução da imagem. Logicamente, interfere. Quanto maior a resolução, maior o tempo de processamento e também a velocidade de internet de vocês. Então, vai demorar alguns segundos para fazer esse salvamento. Então, por enquanto, o Google está preparando a imagem e logo depois ele vai concluir o salvamento na pasta loteamento residencial. Então, esperar alguns instantes para a gente dar seguimento. Salvou 50%. E concluiu, a partir disso, o salvamento dessa imagem. Eu vou clicar aqui, vou fechar o salvamento e eu quero descobrir de qual data é essa imagem. Então, eu marco aqui, eu habilito as imagens históricas. Esse aqui é o dia de hoje. E aqui a gente vai dar um voltar para avaliar de quando é essa imagem. Então, a última imagem é do dia 16 de dezembro de 2018. Né? É mês, dia e ano. 16/12 de 2018. Então, essa informação aí eu vou incluir junto na imagem. Então, eu vou renomear a imagem e vou colocar 16/12/2018. Eu estou identificando a data dessa imagem. Ela não é uma data, não é uma imagem atual do dia de hoje. Ela tem aproximadamente um ano e meio. Feito essa alteração, a gente vai seguir então com as operações práticas do nosso desafio de aprendizagem. E a gente pode marcar mais uma vez aqui a opção lugares temporários como um guia para as nossas operações. Então, vou minimizar esses ajustes em relação ao Google. A gente pode salvar esse arquivo do GPS Track Maker na opção salvar com o nome loteamento, na pasta loteamento residencial. Loteamento residencial. E salvamos esses ajustes no programa. Inclusive, a gente pode, depois disso, fechar ele. A princípio, não vai ter mais nenhum tipo de uso para ele. Vou minimizar aqui. Bom, qual é o próximo passo? Então, seguindo as instruções, a gente vai abrir o arquivo modelo de planta. Então, voltando à nossa pasta, aí tem um detalhe importante. Quem tiver o AutoCAD instalado no seu PC, no seu notebook, pode seguir com a pasta salva em downloads, no D, no C ou no desktop. Quem for utilizar o AutoCAD online, utilizando ele pelos aplicativos online da Univates, vocês vão ter que copiar essa pasta inteira, né, a pasta loteamento residencial, copiar essa pasta e levar ela para o granito de vocês, para utilizar então o AutoCAD online, conforme nós já utilizamos em outros momentos. Ok? Dando sequência, então eu vou abrir o meu AutoCAD. E volto para a pasta. E logo depois eu vou clicar 2 vezes no arquivo modelo de planta, que é esse arquivo aqui. Então, vocês devem ter a versão ou em inglês ou a versão em português. Eu vou mostrar no vídeo tutorial, né, quais são os caminhos, quais são os passos pelo AutoCAD na versão em inglês, que é a versão que a maioria deve estar utilizando. Quem estiver utilizando a versão em português vai ter que descobrir como é que é o comando adaptado em português. Vou dar um exemplo. Quando eu faço um comando de juntar linhas, o comando básico é J-Enter ou Join. A versão em português é o Join traduzido para o português, ou seja, acaba sendo o comando unir. Então, esse é o impacto de escolher uma versão ou em inglês ou a versão em português, uma outra versão do AutoCAD numa outra linguagem. Os comandos se alteram entre as versões. Então, eu abri aqui o AutoCAD e eu estou utilizando a versão do AutoCAD Map, que não vai ser muito diferente em relação ao AutoCAD de vocês, né?
eu acabo mudando, né, alguns atributos do AutoCAD aqui nessa engrenagem, no canto inferior direito, né, utilizando a opção Map Classic Workspace. Ela é uma interface um pouco mais antiga do AutoCAD. O normal de todos vocês é usar essa versão Planning and Analysis, que é uma versão mais, digamos, moderna do AutoCAD, né? Mas que eu prefiro usar uma versão um pouco mais limpa em termos de interface. Então, cada um pode escolher qual vai ser a versão. Igual eu vou mostrar os comandos principais pelos atalhos e não pelos ícones. Ok, gente? Então, dando sequência, vocês vão clicar na opção Modelo de Planta e vão abrir esse arquivo na projeção. Eu até posso mudar aqui também para ficar um pouco mais amigável. Então, inicialmente, vocês vão desmarcar o conjunto de informações que estão aqui, dessas barras de ferramentas, o que desmarcar. E o primeiro ajuste a ser feito, então lembrando, a bolinha do mouse, ela aproxima e afasta, para cima aproxima, para baixo afasta. Quando eu aperto a bolinha, ele acaba deslocando de um lado e para o outro, ok? Então deixe essa imagem, esse layout mais para a direita. A gente vai começar trazendo para cá essa imagem salva no passo anterior. Então para isso, vocês vão ativar aqui na opção Camadas, procure no local onde tem o 0, existe um conjunto de camadas aqui. Então aqui habilitem o campo chamado Imagem. Então eu abro essa opção aqui num triângulo preto e clico na opção Imagem. Reparem, eu estou clicando nessa borda azul. Então mudou aqui a camada para Imagem e a cor é uma cor preta em termos de ajuste. Feito isso, vocês devem ter aqui um menu chamado Inserir. Inserir referência de imagem raster. Se essa opção não está aparecendo, vocês vão ter que averiguar se aqui, ao lado da impressora, vocês ativaram um campo chamado, reparem, eu desmarquei ele intencionalmente, triângulo Show Menu Bar. Agora habilitou o menu Inserir, então referência de imagem raster. Vou clicar nessa opção aqui e vou buscar no meu diretório, que é o diretório D, loteamento residencial, o arquivo imagem 16 de dezembro de 2018. Ela apareceu, ele fez um preview dessa imagem. Vou na opção Open, ok? E aqui vocês têm que ter mais um pouco de autocontrole. Defino um ponto de clicagem com o botão esquerdo do mouse, cliquei, e aí lentamente, se forem muito rápidos, olha o que ele faz. Vai criar uma imagem gigante. Então, sejam bastante sutis com relação ao mouse, solte o mouse, dê uma enquadrada e coloque essa imagem mais ou menos aqui à direita, num tamanho similar ao layout de vocês. E mais um clique. E aí ele vai estar habilitando, vai estar abrindo essa imagem aqui colocada. Certo, gente? Então isso envolve a inserção da imagem nesse layout. Qualquer coisa, vou aqui na opção salvar e já salvem esse ajuste do que nós já fizemos até o momento. Mais um detalhe. Aqui embaixo, eu estou abrindo e ampliando essa barra de escala. Então aqui ele vai trazer uma relação que essa barra aqui deveria medir 100 metros de distância em metros. Então aqui eu vou pedir que vocês usem um comando dist pela barra de status dist, que é o comando em inglês. Eu vou ligar o comando ortho, que é igual para todos. Vou dar um pouco mais de ampliação. E eu vou pegar esse ponto central, repare, é o centro da linha vertical e horizontal. Reduzo pelo scroll do mouse, arrasto pela bolinha do mouse até a direita, dou mais uma ampliada e clico mais uma vez nesse ponto aqui. Então mediu, como podem perceber, 77 metros.
Ou seja, aqui deveria medir 100 metros. Então, a minha imagem está menor do que ela deveria estar. Então, minha escala, ou a minha condição de escala dessa imagem, ela está muito pequena. Se para alguns de vocês o valor é maior do que 100 metros, a imagem já está muito grande e ela tem que ser reduzida. Então, o nosso primeiro desafio é nós mudarmos ou reduzirmos a escala dessa imagem. Alguns aumentando e alguns reduzindo essa escala. Então, dando sequência, vocês vão pedir o comando de uma line ou uma polyline. Vocês devem ter aqui no alto um menu chamado Home. Então, no menu Home, vocês têm os comandos de linha, os comandos de polilinha e os outros desenhos geométricos padrões do AutoCAD. Então, vou pegar aqui o comando de uma linha. Né? Essa é a linha e essa é a polyline. Né? Passando o mouse, ele mostra. Então, eu vou ligar o comando line. Importante, né? o orto ele deve estar ligado. E aí eu vou desenhar sobre essa linha, como a gente fez há pouco, mas não pelo comando de distância. Eu vou criar essa linha de ponta a ponta, como a gente fez antes, reduzindo pela bolinha a escala, clicando nela e segurando, arrastando para a esquerda. E eu vou desenhar ela aqui. Vejo que a distância que ele está mostrando é a mesma de antes. Eu clico e dou um ESC. O que eu fiz? Eu desenhei uma linha de referência sobre a escala. Repitam a operação da line e agora cliquem fora da imagem um ponto mais abaixo. Cliquei uma vez, eu defino a direção para a direita e aí eu vou só digitar aqui, repare aqui embaixo, 100, Enter. Aqui só um detalhe. Vocês vão digitar aqui embaixo o valor da imagem de vocês. Então, pode ser que alguns de vocês tenham 100, alguns tenham 200, alguns tenham 150, 80, ou valores que vieram lá da exportação do salvamento da imagem pelo Google. Então, aqui, defino um valor que está colocado aqui. No meu caso, é 100. Então, 100, um Enter, e mais um Enter para encerrar. E ele vai soltar essa imagem. Ok? Então, aqui eu vou marcar essa linha e vou digitar, só para conferência, o comando list, que é o comando em inglês. Quem estiver utilizando a versão em português, o comando é lista. Tem um A a mais. Dou um Enter e vejam só, ele mostra o comprimento, ele mede, então, 100 metros. Bom, agora vem um comando bem importante, e para isso a gente vai estar desmarcando o orto e marcando o snap. Clicando ou utilizando o comando F3. Então, na sequência, eu vou clicar na imagem e vou clicar nessa linha guia. Importante também, vocês precisam visualizar tanto essa linha aqui, toda ela, e também essa linha de baixo. Qualquer coisa, né, ampliem ou reduzam o visual de vocês para que ele fique bem enquadrado. Então, vou dar um ESC mais uma vez, né, lembrando, no AutoCAD, antes de qualquer operação, por segurança, a gente dá um ESC, e esse mouse aí, assim, mais reticulado, com um quadradinho no centro, ele é o comando padrão do AutoCAD. Quando eu uso um comando qualquer, veja como fica o mouse. Ele fica quadriculado ao redor do centro. Tá? Então eu marco a imagem e marco essa linha. E a gente vai fazer agora a definição da escala correta da imagem. Como é que a gente faz isso? Então, primeiro, marcamos a imagem e essa linha. E eu vou usar o comando AL-Enter, que é o comando de alinhar. Então, quem estiver usando em português, confira aqui, né, comando alinhar. AL-Enter. E aí ele vai perguntar para a gente especificar o primeiro ponto de origem. Qual é o primeiro ponto de origem? É esse ponto aqui. Então, repare, ele marca o endpoint, né, com um quadriculado verde. Então, ponto de origem é esse. Então, sempre acompanhem aqui embaixo que ele está perguntando.
Agora, primeiro ponto de destino, é esse ponto aqui. Seguindo, ponto de origem, que é o segundo ponto de origem, specify second source point, é esse ponto aqui, e depois disso, o ponto de destino. Se precisarem mexer e repuxar a imagem para um lado ou para o outro, essa linha aqui ela desaparece, não é um problema, né? A relação ela foi mantida, e aí eu clico de novo no segundo ponto de destino, tá? E ele pergunta, especifique o terceiro ponto ou continuar. Sempre que houver um comando entre o sinal menor e o sinal maior, né, se eu der um Enter, ele vai usar esse comando que está dentro dos indicadores de sinal maior e sinal menor. Então aqui eu vou dar somente um Enter. Ele vai perguntar, escalar os objetos com base nos pontos de alinhamento. Então se eu usar, né, aqui, mais um detalhe, ele traz uma letra maiúscula grifada em azul. Tá? Então se eu usar Y-Enter, reparem que entre os colchetes ele tem o não. Então, se eu der um Enter, ele vai cancelar as operações. Se eu usar Y-Enter, ele vai aplicar as operações. Então, quem usar em português, tem sempre o comando definido aqui pela letra azul e pela letra maiúscula. Então, vou dar um Y-Enter para escalar a imagem com base nos pontos de alinhamento. Então, reparem, ele acabou repuxando a imagem, ampliando ela ou reduzindo a imagem. E aí, para a gente fazer a conferência, eu marco mais uma vez essa linha interna, que antes media, no meu caso, 77 metros. E vou dar de novo um list. Dei um ESC, comando list. Ele mostra que o comprimento ele está em 100 metros de dimensão. Ou seja, agora a nossa imagem ela está em escala para todos nós, para toda a turma. Aqui, vou dar um ESC, ele vai ter sobre essa linha de 100 metros, duas linhas. Eu cliquei uma vez e vou clicar em deletar. Deletou. Ó, erase one found. Mais uma vez, delete via teclado, desapareceu a linha. Ok? Então, eu vou deixar sem nenhum tipo de linha guia aí por debaixo. Certo, gente? Então, nós fizemos agora a escala da imagem. Qualquer coisa que eu venha medir na imagem, uma poligonal, uma linha sobre ela, ela vai estar na mesma escala do que ela está na imagem do Google. Nós vamos salvar esse ajuste. Feito isso, nós voltaremos para o outro arquivo, que é esse arquivo chamado loteamento residencial, que é o que dá início ao trabalho, é o que dá início ao desafio de aprendizagem. Então aqui nós temos 3 plantas, a planta de cima ela é a planta baixa, que é essa daqui, a de baixo é a planta do projeto urbanístico, que já traz a projeção das ruas e dos lotes, e mais embaixo ele traz uma planta planialtimétrica, que basicamente envolve, como podem perceber, a projeção de ruas, os lotes e em amarelo as curvas de nível, cada uma com a sua cota de altitude. Então, primeiro ponto de observação, ele mostra que o sul ele está para cima, correto? O norte para baixo, o oeste para a direita e o leste para a esquerda. Se nós lembrarem das aulas 2 e 3, que envolve o sistema de referência e o sistema de coordenadas, vão lembrar que o Y no CAD representa para o eixo para cima a direção do norte e o X a direção da variação da longitude. Então essa imagem, o conjunto de imagens, elas estão orientadas com o sul para baixo. Então elas estão desorientadas, né, diríamos assim. Então, o primeiro passo que a gente vai estar fazendo é o seguinte, a gente vai pegar vou dar um ESC, a gente vai pegar o conjunto de plantas, marquei as 3 plantas, assim, desse jeito, e a gente vai fazer usar o comando rotate, ou de rotação, para dar um giro na imagem. Vai ser um giro de 180 graus.
de forma que o norte, que está para baixo, ele aponte para cima, né, seguindo o eixo do AutoCAD. Então, marquei o conjunto de plantas e eu vou pedir o comando de rotação. O comando de rotação é esse comando que está aqui por baixo, ou na aba Home, ele traz um círculo girado assim. Ele é o comando RO Enter. É o comando Rotate, ou de rotação. Então, a gente pega esse comando e ele pergunta o seguinte, ó, especifique o ponto base de rotação. Qual vai ser o ponto? Qualquer ponto. Então, a gente clica aqui dentro, em algum local. Um clique só. E aí, reparem, a imagem fica presa a esse ponto. Então, nós digitamos simplesmente 180, Enter. E a imagem ela foi rotacionada. Podem perceber, norte para cima, sul para baixo, leste para a direita e oeste para a esquerda. Então, a princípio, nós já fizemos um tipo de correção. Nós temos aqui embaixo, em relação à planta base, os valores das coordenadas. Então, aqui, para a gente até reforçar o comando Rotate, que eu vou pedir? Marquem um de cada vez, dê um ESC, marque esse texto e peço mais uma vez o comando de rotação. E aí o legal é que se eu der um Enter, ele retoma já automaticamente o comando de rotação. Então desmarque um F3, fica um pouco mais fácil, e pegue um ponto central. E mais um Enter. Então repare, é bem fácil. Ou peçam de novo o comando RO Enter, ou só um Enter. Enter. Vou repetir. Então, marca o texto, RO Enter, define o ponto base, e agora, entre parênteses, já está o 180, então é só dar um Enter. Então, para o próximo, marca o texto, um Enter, um ponto base e mais um Enter. Marca o texto, Enter, ponto base e mais um Enter. E faço um giro desses 6 valores dos vértices, que são os mesmos que estão no arquivo em doc, que traz o roteiro das operações práticas. Então, o vértice 1, reparem, ele vai ter o valor de 620, final, e 214. 620 e 214. Que basicamente é esse vértice aqui. 620, 214. Então, ele traz que esse aqui é o vértice 1 e esse é o vértice 6, como nós colocamos os valores no AutoCAD. Então, dando sequência, eu estou reduzindo o enquadramento, o zoom de todas as plantas, dei um ESC e vou marcar todas elas mais uma vez. E vou pedir agora o comando mover, o comando move, tá? Que é o comando M-Enter. Né? Reparem, comando mover. E aí, ele pergunta mais uma vez, especifique o ponto base. Agora, isso é bem importante. Ativem o F3, que é o snap, esse comando aqui, e ampliem a planta de baixo, que é a planta baixa. E o nosso interesse é achar com muito detalhe, então usei a bolinha do mouse, esse ponto aqui, o nó, o node. Tá? Eu vou clicar aqui. Reparem, eu amarrei a imagem nesse ponto base aqui. E aqui embaixo ele pergunta, especifique o segundo ponto ou defina, então, as coordenadas para onde esse ponto ele vai ser movimentado. Então, a gente vai na opção, a gente vai digitar esse valor, que é o valor do vértice. 458, 620, 6739, 214. Então, basicamente, eu digitei os vértices, aliás, melhor dizendo, a coordenada desse vértice. E eu vou dar um Enter. E a imagem, ela vai desaparecer, ok? Ela vai desaparecer. Se desapareceu, é um bom sinal que deu certo. Para a gente encontrar essa informação, a gente vai na opção Z-Enter, que é o comando de zoom, e logo depois a gente vai querer usar o comando Extend.
O CAD em português é o comando EST, Enter. Então aqui eu vou ou clicar em Extend, ou vou digitar Enter. Isso pode ser rápido. Quem tiver em português, então é Z-Enter, EST, Enter. E ele encontrou, mais uma vez, o comando. Para a gente fazer uma conferência aqui, a gente vai usar o comando id-enter, que ele identifica informações sobre a imagem. id-enter, e vou clicar aqui nesse vértice, só para verificar se ele vai encontrar o mesmo valor, 458,620. Aqui no outro, 6739, 214. Então, é uma conferência para ver se o nosso mover para a coordenada ele deu certo. Se para alguns de vocês deu algum tipo de erro, vocês vão ter que fazer uma averiguação e alterar uma configuração no AutoCAD. Essa configuração é dada pelo comando osnap enter. Na opção aqui, entradas dinâmicas, e na opção settings ou configurações. E aqui deve estar marcada a opção cartesiana, formato cartesiano, em relação às posições, e utilizando coordenadas absolutas. Se para alguns de vocês deu erro, né, ou ficou diferente disso, é por causa dessa configuração aqui. Que quando ele está na posição relativa, ele pega a coordenada que ele tinha antes e soma com a nova posição. Né? Então, ele não coloca na coordenada que nós queremos. Então, alterem para absoluta e revejam um vídeo da parte do mover e refaçam o mover e façam essa averiguação. E feito isso, a gente vai marcar essa planta aqui. Aliás, vamos primeiro salvar esse ajuste. Vamos salvar o ajuste e vamos copiar somente essa planta aqui, a planta de baixo. Então, cuidem para não pegar nada da planta de cima, tá? Então, só marquem essa planta de baixo. Vou dar um ESC e vou repetir do canto esquerdo. Estou marcando ela sem pegar nada da planta do meio ou das outras. Então, eu vou dar um Ctrl C. Eu copiei a planta. Ctrl C. E eu vou voltar nessa planta aqui, do modelo de planta. Na opção Editar, na opção Paste, perfeito isso aí. Na opção Paste to Original Coordinates. E veio para cá esse projeto ou essa planta. E aí cabe uma pergunta. Como é que a gente vai fazer a integração dessas informações agora? A gente vai trazer a planta para o layout a planta sobre a imagem, ou o layout planta sobre a planta baixa. É um ponto importante. Na realidade, como a nossa planta, a planta baixa, ela está aqui na coordenada, o nosso desafio é nós trazermos ou fazermos a incorporação da imagem e do layout sobre a planta baixa. Então, na sequência, o que nós faremos? Nós temos que mudar ainda os vértices e também trazer para o AutoCAD aquele conjunto de 4 vértices. Aliás, os 6 vértices do roteiro do AutoCAD, que são esses aqui. Então, aqui, eu só vou tirar o espaço. Eu vou tirar o número 1. Aliás, vou fazer um por um para ficar um pouco mais visual. A gente só vem aqui e tira o espaço das coordenadas. E no AutoCAD, o que nós faremos? A gente vem nessa opção aqui, e na opção das camadas, a gente vai mudar aqui a camada para vértices. Então, dei um ESC, mudei a camada para vértices. E aqui a gente vai estar inserindo as informações. Então, aqui embaixo, eu vou só desconectar essa barra aqui, para poder utilizar ela. Tem a opção chamada pontos. Ok? Então, a gente vai pedir a função para inserir os pontos. Ou ainda na opção Draw, se eu não me engano,
é a opção de desenho de pontos. Tem single point e multiple point. Então, voltei aqui, já que está minha barra, acabei perdendo ela. Ah, está aqui no centro, ficou meio pequena. Então, vou dar um ESC e vou inserir aqui o comando de pontos. Volto para o roteiro e vou copiar esse primeiro ponto. Minimizo, volto no CAD e colo ela. Reparem que ela veio para cá, vértice 1. Vou dar mais um Enter. Copio o segundo valor. Aliás, desculpem nessa planta aqui. Enter mais uma vez. Colo o segundo ponto. Veio para cá. E dou sequência para todos os pontos. Copiei o terceiro valor, sempre copiando do número até o número. Mais um Enter, colo. E assim vocês farão, então, 6 pontos, um de cada vez. Já coloquei do 1 até o 3. Vou colocar agora o ponto 4. O último ponto está aqui em cima. Então, já percebam, está acontecendo um deslocamento ainda dos vértices do campo com relação à planta baixa. Isso é um problema a ser resolvido. Faltando ainda o ponto 5 e o ponto 6. Ponto 6 está colocado aqui. E falta ainda o ponto 5, falta no ponto 6. Specify, point, specify, colo e dou um Enter. Então, reparem, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ainda o ponto 6. Então, a gente optou aqui em fixar a planta nesse ponto 1 aqui. Inclusive, tem os valores aqui colocados que nós já rotacionamos. E feito isso, na opção Vértices, eu quero que vocês bloqueiem os vértices nesse cadeado aqui. E eles ficam mais ou menos opacos. Por quê? Porque os vértices são os nossos pontos principais de amarração. É a nossa única referência espacial em termos de amarração. Então, nós já percebemos que além do giro de 180 graus, nós precisamos fazer mais um giro, né? Olhem para a câmera, mais ou menos assim. Dá uma erguida ainda para ajustar esse projeto aqui sobre a planta. Antes disso, a gente vai fazer o seguinte ainda. A gente vai dar um ESC e nós vamos mover essa imagem aqui. Então, marquei a imagem. Eu vou pedir o comando M-Enter, que é o comando Move, comando mover. E reparem que um ponto fácil de amarração é pegar... Reparem essa esquina aqui. Aqui está o projeto e aqui tem duas ruas e uma esquina. Com o F3 ele pode estar ligado. Então, nosso projeto é essa área aqui e aqui está essa rua vertical e essa rua horizontal. E aqui nós temos essa esquina que eu queria comentar com vocês. Dando sequência às operações, então nós selecionamos a imagem, a gente utiliza o comando mover, comando move, ou via teclado M-Enter, nós definimos o ponto base, que é o ponto da esquina presente já apontado anteriormente, clicamos nesse local, e nós levamos com F3 acionado, que é o Object Snap, e nós levamos a imagem para a esquina correspondente, que é esse ponto aqui. E aí eu clico sobre esse local que é a esquina. Feito isso, eu observo a ordem. Reparem, né, o que acontece. As informações ficaram atrás da imagem. Eu regenero pelo comando R-Enter. E se mesmo assim a informação ela ficar atrás da imagem, a gente seleciona a imagem, botão direito, Draw Order, e definimos a opção Send to Back. Tá? E nós reenquadramos a ordem da imagem. Na sequência,
nós precisamos realinhar, né, observando o alinhamento do nosso projeto com os pontos de campo, nós precisamos fazer o seguinte com a nossa imagem, o nosso projeto, fazer com que ela dê uma girada nesse ângulo aqui. Então, nós damos um ESC, selecionamos o projeto, né, planta baixa, pedimos o comando rotacionar, que é o comando rotate, né, ou ali embaixo, R ao Enter, ele solicita um ponto base. O ponto base, ele representa o ponto da nossa esquina, que é esse local aqui. Então, clicamos nesse ponto aí, mais uma vez com F3 acionado, eu reduzo o zoom, eu vou desmarcar depois disso o F3, para não ter um problema em relação ao enquadramento, e nós precisamos alinhar essa operação alinhando com essa rua vertical e essa rua horizontal que está aí colocada. Então, a gente define esse movimento de cima para baixo, de forma a integrar adequadamente, ou melhor possível, para cada um de vocês, o alinhamento. Deixar um pouco mais verticalizado o encaixe. Então, vou entender que assim está um encaixe razoável, e aí eu clico com o botão esquerdo do mouse. Cliquei, a gente percebe que melhorou o encaixe, eu não mexi em nada em termos de escala do nosso projeto, da planta baixa, só que agora, observando, a gente deslocou a planta baixa de cima do vértice, que era um ajuste que antes nós já havíamos encaixado. Então, para arrumar isso, a gente reduz o zoom, a gente dá um ESC e nós marcamos todo o conjunto de informações da tela. Marcamos mais uma vez o F3, o Object Snap. Eu peço mais uma vez o comando mover, né, ou via teclado M-Enter, e nós aproximamos e pegamos esse ponto base aqui, que é o ponto do vértice, e arrastamos ele para cima do vértice do nosso ponto. E aí eu clico mais uma vez com o botão esquerdo. Se esse encaixe aqui não foi viabilizado, vocês devem conferir na opção o Snap Enter, na opção Object Snap, e verifiquem se a opção aqui, Node, ela está ativa. Se não, marquem ela, confirmem e repitam a mesma operação. Então agora nós temos já alinhada, né, encaixado a planta baixa, os vértices e a imagem de alta resolução. Falta agora nós trazermos o layout da planta, levando ela, mais uma vez, pelo comando mover, M-Enter. Eu vou desmarcar o Object Snap, o F3, pego um ponto base qualquer, pode ser o centro da imagem, aproximo, arrasto pela bolinha do mouse, pelo scroll do mouse, e eu encaixo ela observando a distância vertical, em cima e embaixo, à esquerda e à direita, para manter uma certa harmonia em relação à informação. Para finalizar essa planta, ou esse encaixe da parte mais trabalhosa, nós marcamos ainda o limite da imagem, pedimos o comando Clip Enter. Lembrando, a informação que está entre o sinal menor e o sinal maior, se a gente clicar no Enter, ele assume esse comando. Então aqui a gente vai dar um Enter para pedir uma nova borda. Na sequência, nós escolhemos a polilinha, Select Polyline, e clicamos nessa linha interna para que o AutoCAD ele desmarque, ele oculte ou ele recorte essa área externa do nosso projeto, que é a mágica mais legal da gente estar executando. Com isso, a gente pede um comando Z, Enter e Enter, é um Zoom Extend, e aí vejam que ele não maximizou a nossa imagem. É porque aqui, né, abaixo da câmera, né, ficou um ponto, que era o ponto que estava aqui na nossa legenda. Então, como ele está bloqueado, ele não foi arrastado junto com o layout. Então, a gente vai na camada, nós desmarcamos o bloqueio em vértices, a gente apaga esse ponto aqui, e até algumas vezes, né, o que acontece é o seguinte, eu vou apagar esse, vou dar um Zoom Extend, né, enquadrou. Algumas vezes acontece o seguinte, a gente tem
um ponto me atrapalhou aqui essa operação, vou pedir ponto por aqui. Existe um ponto perdido, digamos aqui embaixo. Então eu defino um Z, Enter e Enter, e o meu projeto está bem aqui no alto, bem pequeno, existe uma linha, um fragmento de alguma coisa errada que nós fizemos em algum canto da nossa imagem. Então quando eu dou um deletar sobre o ponto, e dou um Z, Enter e Enter, um Zoom Extend, ele recupera a minha imagem, ele enquadra ela em termos de tela máxima, e os pontos ficam assim gigantescos. Então, nesse caso, para reequilibrar os pontos, eu digito R e Enter, é o Regen, dou um Enter, mais uma vez, Z, Enter e Enter, ele enquadra adequadamente a nossa imagem. E assim nós finalizamos essa parte aqui do vídeo tutorial. Para finalizarmos essa planta, a planta baixa, nós precisamos fazer alguns ajustes importantes, mais em termos de perfumaria, que envolve o acabamento da planta. Por exemplo, aqui ao centro, nós temos que, ou podemos mudar, vou dar um ESC, mudar então o contorno do empreendimento para a opção imóvel e alteramos a camada, o opção da camada para by layer. Então isso é bem importante. E ativamos bem aqui embaixo a opção Show Hide Line Weight. Ela mostra as configurações de espessura de linha do nosso arquivo. Além disso, esses textos a gente também deveria estar girando. Então a gente marca um texto, R ou Enter, e giramos em 180 graus, tá? Para deixar ele então, rotacionado com a mesma angulação. Então tem texto aqui, sim, tem vários textos. Só a gente marca, pede o comando de rotacionar, 180 Enter. Bom, então, o que nós fizemos? Mudamos a cor do imóvel. Esses dois pontos aqui, eu sugiro que a gente elimine eles. Marca aqui, deleta eles. Esse texto aqui é o centro. Também tem o riacho para rotacionar. Então, riacho, 180. A gente pode mover um pouco se ele se perdeu. Colocamos ele numa cor de curso hídrico e o arroio do mesmo jeito, tanto aqui quanto aqui, transferimos ele para curso hídrico e a cor sempre by layer. Então mexemos esses dois. O que mais? Os demais textos, se preferirem, podem colocar eles para a camada textos, com a opção by layer, vai ser um texto branco. Esse norte aqui, como ele igual está errado, a gente pode marcar todo ele e eliminar. Deletamos ele. Esse texto aqui eu esqueci de girar também. 180. Então podem escolher, ou mantenho ele em preto, ou coloque ele para a aba textos com a cor by layer. Estou usando eles em branco. Textos, isso. Bom, o que mais falta alterar nessa planta aqui? Essas linhas de cotagem, de cotação, as cotas, o ideal é a gente também marcar eles. A gente pode marcar uma das linhas, usar o comando Select Similar, ele marca todas elas ao redor, e a gente vai levar elas para a opção Textos, com a cor By Layer. Então o que a gente fez? A gente mudou de uma vez todas elas para a cor, a linha e a fonte para branco. Só essa que não foi automaticamente. Então a gente repete a operação para textos, opção by layer. Então já melhoramos a qualidade visual, ajustando a cor das linhas, a espessura e a fonte conforme a legenda. Então o arroio, traçado de ruas, e falta ainda o vértice do imóvel, porque a gente apagou esse vértice antes. Então eu marco um desses vértices, pego o comando copy pelo menu home de vocês, marco esse ponto e eu trago de volta o vértice para cá, mais ou menos tão centralizado.
veio para cá. Pessoal, o que mais falta fazer nesse ajuste? Então, cores estão ok. Falta vocês preencherem o selo. Então, colocando o empreendedor. Construtora. Fazer bem. Só um exemplo de uma construtora, de um empreendedor. Esse nome aqui, a gente pode inclusive repetir também aqui, que é um campo de assinatura. O bairro, colocar bairro Centro. Se precisar, vocês podem mover e dar uma realinhada com relação ao texto. O município, aqui é Tupandi, mas pode ser um outro município, tupandi.rs. A elaboração ou a responsabilidade técnica vai o nome de vocês. Aqui incluam engenheiro ambiental, engenheiro civil, biólogo, CRBio 3, e aqui o número de registro. No meu caso, 53908 3D. Fizemos isso. Título, ela envolve a planta baixa do empreendimento, é o nome dela. Também, se precisarem de uma reenquadrada utilizando mover. Data, coloquem sempre mês e ano. Então, aqui eu vou incluir abril de 2020. E a escala, nós ainda não definimos ela, né? Falta definir. E a folha está uma folha A2. Aqui nós temos um enquadramento para uma folha A3, para essa planta aqui. Então, feito esse ajuste, falta nós configurarmos ou entendermos ainda a definição da escala, gráfica e numérica. E lembrando aqui que o nosso sistema de referência não é SAD, ele é Sirgas 2000. Em relação à escala, então nós definimos, eu vou ligar aqui o modo OSNAP, falta a gente definir então a escala gráfica. Então aqui dentro, reparem, eu liguei o orto e liguei o modo OSNAP. Eu vou pedir o comando dist que nós já usamos nessa mesma operação, medindo desse ponto aqui até esse ponto aqui, para ver qual é o vão disponível aqui dentro para a gente materializar uma escala gráfica. Então, não deu a distância. De novo, desse ponto aqui até esse ponto aqui, está informando então que ele mede, arredondando, 170 metros. Então, nós precisamos pensar numa escala em termos de talhões, usando 2, 3 ou 4 talhões que caibam ali dentro. Então, eu sugiro a criação de 3 talhões duplos. Então, se cada um medisse 50 metros, seria 50, 100, 150 metros. E caberia aqui dentro, porque nós temos uma medida total disponível de 170 metros. Então, nesse caso aqui, a gente vai pedir o comando REC, que é esse comando aqui. Só um detalhe importante antes. Retirem a camada padrão de vértices para a camada 0. Tá? Depois disso, peçam o comando REC e definam um ponto de clicagem abaixo da nossa planta. Deixei um vão aqui disponível, dei uma reduzida. E eu clico uma vez. Daí eu posso desenhar essa escala. Nesse caso, a gente vai usar o arroba, porque a gente vai querer que ele faça o desenho de um retângulo do ponto clicado e não da origem do sistema cartesiano do AutoCAD. Então, quando eu uso o arroba, a gente vai definir então uma distância horizontal, uma distância em x e uma distância à altura do talhão. Então, na sequência, eu já digitei o arroba, eu vou colocar 50 metros. O quê? 50 metros de distância horizontal, que é o nosso primeiro talhão. Ok? Vírgula, uma altura do talhão. Como ele envolve um retângulo, é uma distância em x e um valor de altura do meu talhão.
Então, eu sempre uso 10% da distância horizontal. Então, nesse caso, 10% de 50 equivale a 5 metros, para criar uma proporcionalidade entre distância horizontal e distância vertical. E eu clico e eu crio meu primeiro talhão. Feito isso, o que a gente faz? Como a gente quer talhões duplos, a gente pega, vou dar um ESC, a gente marca esse talhão e a gente pede o comando copy object, que é esse aqui. Então, com o comando F3 ativo, a gente marca esse endpoint de cima, vou dar mais um, esse ponto aqui, clico e eu replico ele aqui embaixo. O que eu fiz? Eu já dupliquei o meu talhão. Então, eu tenho um talhão duplicado. Falta agora a gente criar talhões duplicados para a direita ou para a esquerda. Então, eu marco os dois talhões, peço o comando copy objects, pego de novo o ponto de cima, clico e replico eles uma vez para a direita e mais uma vez para a direita. E eu tenho agora talhões, 3 talhões horizontais duplicados para baixo. Falta agora ainda nós pedirmos o preenchimento. O preenchimento é o comando H-Enter, ou o comando hatch. Eu marco aqui H-Enter. Ele vai dar uma interface similar a essa, um pouquinho diferente. Tem que marcar a opção sólido, tá? Uma escala sólida. E feito isso, tem duas opções. Ou nós clicamos dentro do retângulo, ou nós marcamos. Eu vou mostrar nesse caso a opção Pick Points, que é onde nós clicamos dentro. Clica uma vez aqui, uma vez aqui e uma vez aqui. E um Enter e mais um Enter para encerrar. Então o resultado é uma escala que nem essa, que é bem comum de ser visualizada em plantas topográficas e em plantas cartográficas utilizadas em todo o mundo. Então eu criei aqui a minha escala, e se eu usar um dist agora, D-I-S-T, e medir esse ponto aqui até esse ponto aqui, ele vai medir 150 metros. Feito isso, eu pego a minha escala gráfica, vou utilizar o comando move, esse comando aqui, ou ainda M-Enter, vou desmarcar o F3 e o F8, e vou arrastar essa escala livremente até aqui em cima. Deixar ela mais ou menos alinhada. E depois disso, vou preencher os valores. Né? Do 0 até que mede 50 metros. Até esse ponto aqui, ele mede 100 metros. E até esse ponto aqui, ele mede 150 metros. Reparem, então eu coloquei aqui os valores. Né? E eu tenho materializada a minha escala gráfica. Certo, gente? Que falta fazer ainda em termos de configuração? São duas coisas importantes. A escala numérica, que eu vou mostrar agora, e depois, para encerrar, nós temos que alterar a grade de coordenadas da minha planta. Em relação à escala gráfica, então, como eu defini primeiramente a minha folha, ela vai ser uma folha A3, que é o dobro de uma folha A4, a gente vai definir a escala para a folha A3. Para isso, vocês vão na opção plotagem. E aqui dentro, a gente vai sempre utilizar, não sempre, mas é uma recomendação, que utilizem a geração de um PDF a partir do AutoCAD. É a impressora DWG to PDF. Aqui dentro, vocês vão mudar então primeiramente a folha e vão pegar uma folha A3. Então reparem, é a primeira folha A3, que é a folha horizontal. Então ele mostra aqui que a minha folha ela está cortando. Se eu der um preview, ele vai mostrar o estado da plotagem. E aí o meu projeto, a minha planta, ela está muito grande em relação à minha folha. Então vou dar um ESC no enquadramento. Então a gente sempre mantém aqui de uma forma invariável, nós não mudamos esse valor aqui, que é 1 para alguma coisa. Então, quando eu uso 1 e 2 na unidade, a minha unidade ela é metros. Então, num metro, eu vou ter 1000 milímetros. Ou seja, representa uma escala 1 milímetro na folha para 2000 milímetros na folha. Ou seja, a escala é 1 para
2000. Então, se eu uso 1:1, a escala é 1:1000. Tá? Nesse caso aqui, eu estou aumentando a minha escala, estou aumentando o nível de detalhe. E aí, cabe menos ainda do projeto na nossa folha. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que reduzir o valor da unidade. Aliás, aumentar o valor da unidade para reduzir a escala, reduzir o detalhe. Então, eu vou testar primeiramente, né, estava antes 1:2000, já não cabia, vou mudar para 1:3. Mudei o valor, se eu clicar no 1, ele atualiza o visual. Já não corta mais aqui o enquadramento, vou dar um preview e vou ver se vai ficar legal esse enquadramento. Ele está, a princípio ele cabe, só que ele está cortando aqui à esquerda. Então o que falta fazer? Vou dar um ESC mais uma vez, a gente vai pegar aqui essa opção Window. A gente vai criar uma nova seleção envolvendo a nossa área de desenho. Então vou clicar em Window de novo, não pegou. Tem que mudar um pouco a câmera de lugar. E vão ligar aqui, aliás, não precisam, vocês vão pegar um pouco além do limite aqui. Então reparem desse canto aqui, envolvendo por fora, até esse canto superior esquerdo. Dei um Apply to Layout para guardar esse ajuste e vou dar um Preview e um Continuar. E aí, agora, o layout está bem enquadrado e nada está cortando. Tá? Então, a princípio, nosso layout está bem formatado, bem enquadrado, e a nossa escala para a folha 3 vai ser uma escala 1:3000. Vou dar um ESC. Importante, ó, mantenham salvo o Apply to Layout. Pode marcar ainda a opção Plotar Transparência. Apply to Layout mais uma vez. Dê um Cancelar. E aí nós vamos preencher essa informação aqui embaixo, onde fala escala. Então, nós configuramos o layout numa escala 1:3000, ou seja, 1 milímetro equivale a 3000 milímetros, ou ainda que 1 centímetro equivale a 30 metros em termos de redução. Z, Enter e Enter, salve mais uma vez esse ajuste, e aí falta finalizar ainda um último ajuste, uma última configuração, que vai demorar um pouco mais, que é nós fazermos ou recuperarmos a grade de coordenadas da nossa planta, que ele é um outro item obrigatório em cartografia, em projetos de geoprocessamento, em trabalhos de topografia, né, e outros similares em termos de representações cartográficas. Então, para isso, vocês vão ativar essa função aqui, tá? Que é o modo de grade. Então, aqui ele mostra que existe um reticulado que nós podemos gerenciar. Se nós dermos um dist com o F3 ligado, daqui até aqui, ele vai informar que a distância ela é de 200 metros. E a mesma coisa desse ponto aqui para cá. Pessoal, isso nós configuramos nesse campo aqui, no modo Snap, Snap Settings. Então aqui a nossa grade ela está configurada em 200 metros. Se eu colocar 100 aqui, só vou colocar para a gente ver a diferença, aqui e aqui, e eu der um OK, vamos ver que eu estou reduzindo a densidade para uma grade muito mais fina. Então aqui a gente usa um bom senso em termos de manter uma grade equilibrada. Eu acho melhor nesse campo aqui uma grade de 200 metros, como ela estava configurada. Então vou voltar os valores em 200 metros. Perfeito? Mais um detalhe. Quando eu for ligar essa função aqui e for pedir qualquer comando no AutoCAD, vou desmarcar o F3, ele vai permitir clicar somente nas quadrículas do meu reticulado. Vou mostrar isso. Eu vou pedir o comando Polyline, PL Enter, e vou trazer uma linha. Reparem, ó, fica um mouse meio louco. Eu vou criar uma linha, a primeira linha interna, de cima para baixo, aqui. Vou voltar para a esquerda e vou subir para a primeira linha horizontal dentro da imagem. Então, perceberam? Ele só permite criar linhas exatas dentro das linhas guias de referência. Depois disso, eu vou desmarcar o modo grid
E aí, eu vou marcar essa linha interna aqui, que é o limite da imagem, para cortar esse excesso de linhas aqui ao redor. Então, marquei a linha da imagem e vou pedir o comando trim, que é o comando de cortar também no menu Home. Esse comando aqui, comando trim. Vou clicar aqui, vou clicar aqui e vou clicar aqui nas partes que excedem a linha. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou marcar ou ligar o Object Snap, mais uma vez, e me acompanhe. O nosso objetivo é trazer as linhas do reticulado, as linhas da grade, sobre esse ponto aqui. Essa linha aqui, ela não é uma linha exata, em termos de longitude. Lembrando, para cima nós temos variação da latitude e para a direita a variação da longitude. Então, esse eixo aqui, ele representa os valores do eixo Y e aqui os valores do eixo X. Variações de latitude para cima, variações de longitude para a direita. Visualizado isso, então esse ponto aqui, ou esse valor, representa um valor exato da longitude. Então, o que eu sugiro é o seguinte, que vocês peguem, deem um ESC e selecionem do canto superior esquerdo, solta o mouse e envolve esses valores da extremidade esquerda até a extremidade direita, como estou mostrando. Vão ficar marcados os dentes e ainda os valores textuais. Feito isso, pegue o comando mover, que é o comando M-Enter, ou esse comando aqui. O F3 tem que estar ligado e vão pegar, me acompanhe, vão pegar esse ponto aqui e aí cuidado, tem que ser um bom nível de zoom. Pegar esse ponto aqui, o endpoint interno, junto à linha, e esse ponto aqui, ele vai vir para cá. Observaram? E feito isso, vocês vão verificar esse valor que está aqui em cima, vão clicar na linha, vão deixar o mouse encaixar aqui dentro. Tá? E aqui embaixo ele mostra que o valor dela é 457.800. Que esse ponto aqui tem um valor de 458.000. Então nós precisamos mudar todos os valores para ajustar conforme a quadrícula. Então, de novo, é 457.800. Vou dar um ESC, 2 cliques, mudo 5 pelo 4, o 5 por um 4, em todos eles. Está bem rápido de fazer esse ajuste aí. 4, a gente clica dentro, muda o valor e clica fora. Arrasta, 4 e clica fora. No meu caso aqui, sobrou um valor aqui à direita que eu vou estar deletando. Aí cada um usa os seus valores em função desse enquadramento. Feito isso, vocês vão repetir a mesma coisa aqui embaixo com um pouco mais de atenção. Então vejam mais ou menos o nível do enquadramento, dê um ESC e selecione mais uma vez do canto superior esquerdo, envolvendo todo o conjunto de valores aqui colocados. Reparem, eu não pego junto esse valor aqui, eu vou ampliando e não marco junto esse valor aqui. Então, de novo, marquei o conjunto de valores, que eu faço na sequência, comando M-Enter, e trago esse ponto aqui, que ele vai vir encaixado aqui. E os valores, eu mudo todos os 5 para 4, um depois do outro. Então, é um ajuste bem importante e é um item obrigatório de nós adequarmos a grade de coordenadas do nosso projeto. E, de novo, esse último valor aqui, para mim, está sobrando. Eu marco ele, também posso marcar um por um. Marco o ponto, deleto, marco o valor e deleto. E feito isso, nós faremos o mesmo ajuste em termos de latitude. Marco esse valor aqui. E olha que interessante, a gente marca de novo do canto superior esquerdo até aqui embaixo, sem marcar selo, e posso marcar em conjunto esses valores também aqui. De novo, canto
superior esquerdo até o canto inferior direito. Sempre cuidando, porque aqui eu marquei isso aqui. Então, se eu não tomar um cuidado, eu vou arrastar algumas coisas junto e depois não tem como voltar. Então, qualquer coisa, façam de novo em duas partes. Marco esse, vou tentar repetir aqui a minha seleção. Pegar um pouco mais justo o valor. Agora, ele não pegou aqui. Aí sim eu peço a função de mover, M-Enter, e vou pegar esse ponto. Atenção, a minha linha guia está aqui embaixo, né, onde eu criei ela. Então, vou marcar esse ponto aqui e vou trazer esse ponto aqui até aqui no encaixe no ponto verde. Feito isso, eu marco a minha linha e vou ter que ver o valor dela. O valor dela envolve a latitude. 6739, aqui embaixo, 6739000. Então já está bem encaixado o valor aqui. A próxima linha, 6739200. Então aqui os valores já estão preenchidos corretamente. Após essa conferência, nos quatro lados, a gente vem aqui e nós apagamos essas linhas. Uma outra opção de grade seria fazer um reticulado cobrindo toda a imagem com linhas guias horizontais e linhas verticais. Só que, no meu ponto de vista, ela fica muito poluída enquanto informações. Então, eu prefiro apagar essas linhas internas e manter somente os valores gerados, calculados na extremidade ao redor. E feito isso, a gente pode desmarcar aqui o modo de grade para manter somente a planta mais limpa. Lembrando que isso não é incorporado na planta final no layout de impressão. Então, uma última checada. Então, nós ajustamos, nós integramos a planta baixa com os vértices e ainda com a imagem de satélite de alta resolução. Incluímos as informações do selo, do empreendedor, da elaboração, a escala gráfica e ainda a escala numérica. E ajustamos ainda elementos da nossa legenda. E mudamos, por final, a grade de coordenadas. Então, feito isso, e entendendo que a planta ela está com boa qualidade, nós vamos salvar a versão final e nós vamos gerar a plotagem dessa planta, salvando ela na nossa pasta como arquivo final. Então, mais uma vez, eu vou na opção Preview, Continuar, para verificar se ela continua com boa qualidade, está com boa qualidade, deu um ESC, e depois disso a gente vai na opção Continuar. Continuamos, e vamos salvar ela na pasta de vocês, na pasta Loteamento Residencial, com o nome Planta 1. Aliás, vou dar um ESC aqui, falta um detalhe. Como a gente está mexendo em cima do layout ainda, vamos salvar mais uma vez, vir na opção File, Save As, e vamos mudar o nome dessa planta de modelo de planta para Planta 1, Planta Baixa do Loteamento, ou do empreendimento. Planta baixa do loteamento, que vai ser salvo, então, na pasta de vocês. Salvei, e eu volto, então, à plotagem, e já vou direto no OK, porque nós já olhamos que ela está correta. Eu continuo, e aí sim, ele vai perguntar o local de salvamento, salvem ela na pasta de vocês, na pasta Loteamento Residencial, com o mesmo nome, só tirando ao final o termo -model. Tá? Salvem ela, aguardem finalizar, e nós vamos abrir, aliás, ele abre diretamente o layout, né, o meu PDF ele abriu aqui, e se nós formos aqui na escala, na opção 100%, ela vai ficar com esse nível de qualidade na impressão final da planta. Agora, vendo aqui, eu só esqueci de nós mudarmos essa cor magenta, né, da área institucional, das áreas de remanescentes florestais, de colocar ela também na cor branca.
né? Qualquer coisa a gente pode, até para aprender ou para relembrar, a gente vem aqui, a gente vem, muda a cor para textos e muda a cor para by layer. E se nós quisermos aumentar esse tamanho, a gente vai usar o comando SC Enter, que é o comando Scale, né, ou escala em português. Clicamos, vou desmarcar o F3. Vou usar uma escala de 2 vezes, vou dobrar o tamanho desse texto aqui. E vamos trazer ele um pouco mais aqui para a direita. Então, é a área de remanescente florestal. Então, a gente pode mudar isso. Área de remanescentes florestais. E aqui está a área calculada. Então, feito isso, Zoom Extend, vou salvar de novo e vou repetir a plotagem desse projeto aqui. Só que antes disso eu fecho o arquivo em PDF. Ok, confirmo, você vai em cima da mesma planta. Salvar, sobrepor, e aqui ele está abrindo já com o texto alterado. Vou mudar mais uma vez para 100% e vou ver aqui a qualidade final da planta. Então vejo que esse pequeno ajuste aqui já deixa melhor enquadrada a planta em termos finais. Então falta ainda nós fazermos na sequência a planta do projeto urbanístico e ainda a planta, né, altimétrica do empreendimento, que vão ser mais 2 vídeos tutoriais.